Boa noite, Raquel. Já vi que você está aí. Vou mandando aqui essa live e convido a todos vocês que puderem enviar essa live também para alguém nos acompanhar. Olá, boa noite a todos vocês que estão entrando. Gostaria de solicitar que vocês pudessem aproveitar esse momento para encaminhar essa live aí no aviãozinho para um número de pessoas que vocês puderem e que vocês também possam estar colocando aí qual a cidade que vocês estão falando, de onde vocês vão nos acompanhar nessa noite. E eu tô muito feliz porque é um mês que temos voz, muito mais que em outros momentos do ano. E hoje à tarde eu estava vendo uma palestra e a preletora estava dizendo, né, não é um mês para que a gente venha comemorar, e não, mas é um mês de conscientização. E eu fico muito feliz porque muitas pessoas estão procurando para saberem mais sobre o assunto, estão realmente querendo aprender e se colocando aí na brecha como protetores da infância dessa nação. E isso muito me alegra o meu coração e a de muitas pessoas, né, que trabalham com essa temática, que é uma temática tão dolorida e tão difícil, mas nós estamos aqui. Que bom que você está aqui nessa noite, que você vai tirar esse tempinho para nos acompanhar. A nossa convidada de hoje é muito especial e daqui a pouquinho ela deve estar entrando aqui, até eu vou ver se ela já entrou, deixa eu dar uma olhadinha, acho que ainda não, mas ela faz parte de um projeto muito especial, que eu tenho certeza que você vai amar esse projeto e vai querer auxiliar de uma maneira muito especial, porque é um projeto que toca demais o nosso coração e é um projeto muito lindo, no qual eles têm se dedicado aí com muita propriedade e com muito amor. Vamos ver quem está aqui. Opa! O que eu fiz? Gente, eu apertei um botão aqui sem querer. Então, deixa eu ver onde que tá a nossa convidada. Acho que ela ainda não entrou. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pra ela. Deixa eu ver. Obrigada, vocês que estão entrando. Olha, Luciana, na cidade de Xangri-Lá, Rio Grande do Sul, nosso litoral norte, na praia, né, Luciana? Que coisa boa. Estarei com vocês aí dia 14 de maio agora. E vai ser uma honra poder estar aí ministrando com vocês. Eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer nesse dia. Olha, então acabou de entrar a nossa convidada aqui, Home of Joy. Vou mandar um convite. Então eu gostaria de pedir para você que pudesse encaminhar essa live para o maior número de pessoas para que possam acompanhar esse bate-papo. Deixa eu ver aqui. Mandei o convite. Oi, agora sim. Olá, gente. Oi, amiga. Tudo bem com você? Tudo bem, um dia corrido, né? O pessoal me liga e pergunta, Denise, como é que tu tá? Eu falei, eu tô em maio. Em maio eu tô sempre correndo. Se eu já corro em outros meses, em maio, então eu só sobrevivo a tudo que vem, né? Mas, Joyce, que alegria ter aqui. Nossa, é muito bom. E eu tava falando pro pessoal antes de tu entrar, que tu é uma convidada muito especial. Então eu vou te apresentar, mas na verdade essa live é para que tu possa falar, para que tu possa ministrar os nossos corações esse assunto que é tão importante, né? Eu coloquei como nosso título Leis
né? E questões de diferenças, até mesmo culturais, e na questão da prevenção ao abuso sexual no Brasil, que é aqui onde nós estamos, e lá no Nepal, que nós vamos falar um pouquinho, né? E para quem não conhece, tu vai apresentar, vai falar muito aí desse projeto lindo. Então, gente bonita que está aqui comigo nessa noite, essa querida chama Joyce e ela mora no estado do Espírito Santo. Ela é enfermeira, ela é missionária e ela é idealizadora do projeto Home of Joy. E ela vai se apresentar e vai falar um pouquinho aí para nós. Tudo contigo, amiga. Obrigada, Tanise. Muito obrigada primeiro pelo convite, né? O Diversão em Letras é sempre aí um grande parceiro da gente, né? Os livros têm sido uma bênção para todo lugar onde nós vamos. Tem sido um instrumento de Deus, né? A literatura que você tem produzido, especialmente a dos heróis, a das bailarinas, né? Tem carregado com a gente em todos os lugares onde a gente vai, né? Esperamos que em breve possamos aí ter a tradução dessas lindas literaturas para outros países também. Estou tentando levar a Tanise lá para o Nepal para que ela possa, quem sabe, escrever um livro especialmente, né, para a realidade lá daquela localidade. Então, gente, meu nome é Joyce Siriaco, sou casada há 17 anos com o Ivan. Juntos nós somos missionários há mais de 12 anos. Vivemos na África, no país chamado Guiné-Bissau, mas a maior parte da nossa vida nós vivemos no Nepal, que é um país da Ásia, entre a China e a Índia, onde vivem 30 milhões de habitantes, né? E onde, infelizmente, né, nós temos um dos maiores índices de tráfico humano da Ásia, né? Estima-se que a cada ano 15 mil meninas são aliciadas por mercado do tráfico naquela região, e tem tantos setores envolvidos, né, que nem esses números parecem tão irreais até mesmo para o próprio povo, que não tem dimensão do tamanho da situação que eles... Até internamente o trabalho escravo, por exemplo, entre meninas que são retiradas dos vilarejos para ir para Katmandu, já é em si um grande problema, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas diferenças. A Ásia num todo, né, os aspectos culturais prejudicam bastante essa questão de como o abuso acontece e a dinâmica dele, quem envolve e quem incentiva e quem não faz nada e não pune, né? Então, para mim é um prazer poder falar um pouco daquele povo que também virou meu povo. Eu digo que meu coração não é mais verde e amarelo, ele é vermelho, ele é azul, né? Que as cores da bandeira do Nepal é branco, né? E na verdade, coração de missionário ele é quase neutro, né? Ele cabe qualquer bandeira, cabe qualquer nação. É bem assim. Gente, a Joyce tem 2 filhos, né? 2 preciosidades aí, 2 presentes de Deus. E eu fico assim, sempre imaginando, meu Deus, a vida de um missionário, ela já é bem desafiadora. Com 2 filhos pequenos na obra, muito mais, né? Desafios emocionais, culturais, desafios financeiros. Mas o que eu fico assim muito admirada é de que isso não impede, né? Não impediu a Joyce e o Ivan de estarem nesses lugares, de irem a países diferentes, né? E viverem em outras culturas com seus filhos, fazendo aquilo para qual eles foram chamados, e isso é muito lindo. E nós estamos aqui, né, Joyce, para quem está entrando na live, talvez não está compreendendo, nós estamos fazendo lives alusivas ao dia 18 de maio, ao Maio Laranja, que é uma campanha nacional que visa, então, trabalhar com prevenção ao abuso sexual e à exploração sexual infantil. Então, eu fico muito feliz porque existem essas campanhas mensais, né? Tipo Janeiro Branco, Outubro Rosa, que a gente pode pontuar algumas questões. E o Maio Laranja, para nossa causa, ele é maravilhoso. Por quê? Porque ele vem de acordo, né? Ele vem, na verdade, para somar com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e com o artigo 4º do ECA, que diz que é dever de todos nós, família, sociedade, lutar pelos direitos da criança. E aí a gente já vai começar a nossa live falando disso. Aqui no Brasil nós temos essa lei, que é o ECA, é a Lei Suprema de Proteção à Infância e Adolescência. A gente tem vários artigos, a gente tem vários
frentes parlamentares que defendem a criança, várias leis de punição. Sabemos, né, a gente tem abordado isso nas lives com o pessoal que está vindo, sabemos que a nossa lei é considerada uma das leis mais completas de proteção à infância, mas sabemos que estamos longe no Brasil de efetivar essa lei, de fazer ela valer em todo o território nacional, e aí a gente já vê uma disparidade, uma diferença muito grande, né? No caso, eu estou na região sul, eu moro no Rio Grande do Sul, com uma questão cultural e uma questão de leis, né? Estive no Piauí, Pernambuco, uma região de divisa chamada Serra do Inácio. Nós estivemos lá em dezembro do ano passado. Eu tive a honra de conhecer essa amada aí pessoalmente, né, passar alguns dias com ela. E a diferença cultural já é gigantesca, né, dentro do mesmo país. Aqui, uma realidade totalmente diferente, até nas próprias questões de lei e de aplicação, a aplicabilidade dessa lei, do que lá no Nordeste. A gente se deparou com uma realidade muito diferente. Como que é isso, Joyce? Para ti, que já morou em outros estados do Brasil, como que tu vê essa questão de lei dentro da mesma nação? Primeiro a gente vai falar do Brasil, para depois a gente expandir um pouquinho. Então, aqui no Brasil, como que tu vê isso? Tu que já foi em alguns estados, como que tu vê essa questão de lei, de cultura, e aí sim, fazendo um paralelo com o projeto que tu tem, e aí tu pode começar a discorrer um pouquinho falando daquele espaço lá para nós. Ah, ótimo. Você iniciou falando aí dos meus filhos, que eu acabei não me lembrando de apresentar, meu Deus do céu. O tema é tão amplo que a gente já vai entrando nele e vai se esquecendo, né? Me tornar mãe também me fez ainda uma ativista ainda mais completa, para falar a verdade, sobre o tema que nós estamos falando aqui, né? Porque me fez colocar ainda mais no lugar. Né? Não que quem não tenha filhos não seja um grande ativista por isso, porque na verdade a gente sente a dor do outro, é algo impressionante, né? E todos nós devemos assumir esse papel, né? O Eric e o Enzo me ensinaram bastante coisa sobre vulnerabilidade, por exemplo, né? E como que sentir isso na pele ainda mais deixa a gente ainda mais intenso. Mas, gente, olha, o Home of Joy também atua na Serra do Inácio, que é uma região, uma faixa de terra entre Pernambuco e Piauí, ali no sertão, né? É chocante a diferença cultural naquela região, onde você vê naturalmente pessoas falando de uma menina de 12 anos como se ela fosse uma mulher. E você tá ali no meio da conversa pensando assim, não, deve estar falando de uma pessoa mais velha, eles devem estar comentando de alguém, mas não, eles estão falando de uma menina de 12 anos, que já é visto como normal ela morar com alguém, né, já é visto como normal ela sair sozinha, ela dançar em clubes, desses clubes da noite, né, que são os bares de lá. Então aquilo foi chocante, ainda que eu já tenha estado em outros países com culturas totalmente diferentes. O sertão, para mim, foi um choque, né? Porque por muitos anos da minha vida eu pensava, não, sertão não precisa de ajuda mais não, gente. Sertão já tem muita organização não governamental lá. Eu não preciso eu pensava assim, vejo hoje, né, estando lá já há mais de 2 anos trabalhando com o Home of Joy, a gente já fez inúmeras viagens para a região, temos obreiros, temos voluntários lá naquela região, ver tudo o que acontece lá, eu quero chamar a atenção e que a gente coloque uma grande bola, grande ali no mapa em relação ao sertão. Por quê? É um local onde realmente foi construído um arcabouço cultural errôneo, de adultificar crianças daquela maneira vil, né? Que aquilo ali não existe fazer uma coisa daquela. Então, meninas que não se veem como abusadas ou exploradas sexualmente porque elas não viram uma realidade diferente na vida da mãe e não viram na vida da avó e não viram nas gerações anteriores. Então, elas não conhecem. Então, você pergunta uma menina das que a gente apoia lá, grávida aos 14 anos, sem completar 15, já grávida do segundo filho. Então, se nós fizermos a conta, vocês vão ver que ela engravidou 12 para 13 anos do primeiro bebê. E ela não vê isso como uma realidade chocante. E nem a sociedade ao redor vê isso como uma realidade chocante. Então, isso foi muito complicado. E o ECA não é estadual. O ECA é uma lei federal. Eu vejo
como esse estatuto é lindo. Ele é muito completo, ele é uma lei muito completa, muito bem escrita, né? Mas eu vejo a necessidade de que haja realmente, faça isso acontecer em todas as regiões e estados brasileiros, independente desse arcabouço cultural que foi construído erroneamente, porque isso é ilegal. Então, assim, não é visto, por exemplo, dificilmente você vê é, denúncias, por exemplo, de um estupro nessa faixa etária. É como se, não, ela já sabia o que ela queria. 13 anos, ela já sabia o que ela queria. Então, tudo bem ser assim, sabe? Isso para mim foi um choque naquela região. E eu espero que realmente os promotores, que o Ministério Público e que todas as instâncias do nosso governo olhem para aquela região para fazer sermos um só, para modificar, porque as ONGs sozinhas, elas não têm poder para mudar as coisas, né? Nem é o papel, as ONGs elas estão aqui para auxiliar. Nós não somos o poder público, nós não temos poder de polícia, nós estamos aqui para colaborar com uma rede que nós acreditamos que deve ser colocada em prática, sabe? Então, é o que eu penso sobre aí as diferentes regiões, né? Eu acho que o Nordeste é discrepante para todas as regiões brasileiras, é considerada lá fora, quando descrevem a África brasileira, né? O lugar onde existe maior índice de pobreza e tudo mais. Interessante isso, né, Joyce? Porque para as pessoas que me conhecem, sabem que eu tenho um trato com Deus, né? Não significa que ele tenha comigo. Mas eu sempre disse para que antes de eu morrer, que o Senhor pudesse me permitir de colocar meus pés na África, né? E quando eu estive lá no Piauí com vocês, eu lembro que eu cheguei a conversar com algumas pessoas aqui no Sul e eu disse, gente, eu acho que eu já cheguei na África. Né? Porque eu me deparei com situações e com realidades que, por mais que eu estivesse habituada, porque eu moro em comunidade, eu conheço comunidades, eu tenho facilidade de entrar em vários espaços aqui no Sul, né? De nenhuma forma é o que eu encontrei lá, né? Não chega aos pés, assim, da miséria que a gente encontra no sertão. Então, uma miséria não só financeira, né? Em vários aspectos, assim, culturais, educacionais, enfim, né? Uma questão mesmo. E é bem isso que tu disseste. Não tem como ter denúncia, uma vez que eles não veem aquilo como crime. Como que vai denunciar algo que para mim é normal? Eu vou denunciar o quê? Se a minha avó aconteceu isso, a minha bisavó também, a minha mãe também. Então, assim, a gente se deparou com mães muito jovens, né? Com essa situação. E com avós. E, tipo assim, não, essa é minha neta. Mas tão jovem, né? 30 anos e já era avó. E daí a gente vai vendo toda essa questão que realmente é passada numa cultura, né? Numa questão realmente de família. Mas, infelizmente, é triste a gente debater isso, porque é o território nacional, onde a lei é a mesma, tanto no Sul, quanto no Norte, quanto no Nordeste. E a gente se depara com isso, com questões que parece que não chega ao poder, né, público mesmo, de fato. Essa semana eu estive numa palestra numa cidade aqui próxima, a Porto Alegre, Gravataí, e eu fiquei chocada, sabe, Joyce, porque eu mostrei todas as notícias que eu vou falar nós, porque eu acredito que vocês também, nós somos bombardeados todos os dias por inúmeras notícias de estupros de bebês, casos, né? Enfim, de várias questões. E o que acontece? Na palestra eu perguntei, quem ouviu essa notícia? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão, num auditório cheio, né? Então, muitas pessoas não sabiam do que nós estávamos falando, não conheciam essa realidade que acontece de norte a sul, em todo o território nacional. Hoje a gente tem um número, né, de abuso infantil muito grande, um número de casos com bebês crescendo cada vez mais, a questão da pornografia infantil, a questão de produção de materiais pornográficos, né, envolvendo crianças e adolescentes. A gente teve uma matéria essa semana que chocou muita gente, que foi
uma plataforma, né, que foi muito usada pelos professores na época da pandemia e que contém grupos ali extremistas, né, e muitos pedófilos, muitas questões nesse sentido. Então, assim, é muito triste a gente ver toda essa realidade, mas a gente também vê essa questão de leis mesmo, de atuação de próprio Conselho Tutelar, de própria Polícia Federal, enfim, desse poder público que não alcança de norte a sul, né? Isso é muito triste. Eu Muito também triste. a oportunidade ano passado de estar no arquipélago do Marajó e, assim, gente, é terrível saber que não existe saúde, o saneamento básico, né? Assim como no Piauí, mas assim, a cada 30 dias vem um barco da saúde para visitar, quer dizer que se eu ficar doente hoje e o barco passou ontem, ele só volta daqui a 30 dias com um médico, com alguma equipe de saúde. Então, isso é muito triste, né? E a gente está falando do Brasil. Agora, quando a gente pega, Joyce, uma lei tão completa, como é o caso do ECA, e que a cada ano vem emendas diferentes, vem frentes parlamentares com leis novas, né? Com aplicabilidade diferente. Então, a gente tem duas leis importantes que foram incorporadas há pouco tempo, né? Que é a lei da escuta, que é a lei do menino Bernardo. São leis recentes, né? Que fazem parte hoje do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí a gente pensa assim, puxa, existe a lei, não existe fiscalização, não existe poder público para alcançar essas crianças e mudar também essa questão cultural que foi enraizada em muitas, né, de regiões dentro do nosso Brasil. Mas quando a gente pensa a nível mais ampliado, que é o caso de vocês, que vem de uma realidade diferente, o Home of Joy, então, para quem não entendeu ainda, é uma organização que hoje atua no Piauí, Pernambuco, né, região da Serra do Inácio, mas também atua num país chamado Nepal. E aí eu quero que tu venha, né, Joyce, trazer a luz pra gente. Como que vocês foram para lá? Eu quero que tu conte um pouquinho dessa história pra gente. Como que se dá o trabalho lá? E qual que é a diferença na questão da lei? Aqui a gente tem uma lei completa de proteção que não é executada por falta de pessoas para cumprir essa lei, né? Para dar esse respaldo. Mas existe uma lei. E como que funciona lá no Nepal? É muito interessante todo esse panorama que você está falando, né? Principalmente eu quero só citar sobre as notícias, né? É importante nós entendermos que nós não vermos essas notícias não fazem com que elas parem de acontecer, né? Eu sei que nós não queremos deixar o nosso coração entristecido, choroso com essa situação, mas nós nos envolvemos com aquilo que a gente sabe que está acontecendo. Se você simplesmente decide estar distante desse assunto, você também não consegue intervir e ajudar, né? Então, quero convidar vocês a ficar atento a tudo isso, especialmente nesse mês. Sobre a questão do Nepal e ver essa questão da lei que você traz, é muito interessante, porque a gente ainda tem uma lei que nos protege. Quer dizer, se você entrar com uma ação, com algo que aconteceu contra uma criança, você ainda tem uma lei que o advogado ali, o poder público, ele pode pegar aquilo, ele pode lutar pelo direito. E quando o direito não lhe é assegurado? Essa é a pergunta. Quando você não tem o direito assegurado por lei. É o que acontece em muitos países asiáticos e africanos também. Lembrando que a mola propulsora de muitos desses casos, né, em relação a abuso, exploração, tráfico humano, ainda é a pobreza. A pobreza ainda é mola propulsora de todos esses índices gravíssimos que nós citamos, né? E isso acontece no Nepal. Nós estamos num dos países com dos índices de desenvolvimento humano é péssimo, né? Pobreza muito, muito, muito terrível ali naquela nação. E embora a lei é muito nova, até mesmo a Constituição nepalesa é muito nova, né? Então, ainda que existe alguma coisa a respeito da proteção, ela não consegue chegar às instâncias necessárias, né? Não tem polícia suficiente, não tem fiscalização suficiente, né? Então, o que nós vemos é o fato da mulher ser vista na sociedade como um ser de menor valor, normatiza a violação.
normatiza essas mulheres serem violadas. E ainda tem um sistema de castas para dificultar ainda mais. Quer dizer, ainda que na lei nepalesa não é instituído mais o sistema de castas, ele existe e ele é frequente. É uma estratificação, é uma segregação social muito grande. Então, muitas dessas meninas que são estupradas, esses meninos abusados, eles estão dentro castas baixas do país. Ou seja, a lei, ela não vê eles como um ser de mesmo valor das castas mais altas. Então, o que é feito é muito pouco, é muito aquém do que deveria, né? E ainda que chegue até a polícia, eles não têm nem poder para investigar ou fazem vista grossa por verem que aquele povo é um povo que nasceu com um karma de sofrimento. Eles nasceram para viver subjugados, para servir de alguma maneira as castas mais altas. E esse servir também tem a ver aí na cabeça de muitos, como servir também nesse aspecto sexual, de gerar prazer para as classes mais altas. Então, é uma coisa. Existem casos graves no Nepal de estupros que levaram meninas à morte, e que a família foi até a polícia, isso foi denunciado, elas lutaram, porque nem todas as famílias lutam, é importante a gente entender isso, porque muitos pais não vão achar absurdo, eles não vão ligar, eles não vão se interessar, né? As meninas, o vínculo materno-infantil, paterno-infantil do Nepal é muito frágil, muito frágil. Essa coisa de proteger com a vida do seu filho, isso não é tão comum ali naquela cultura, principalmente com mães e filhas. Porque com mães e pais e filhos, pais com filhos, mães com filhos, existe um vínculo. Mas com a menina, eles criam a menina para que ela vá embora. Ela casa e vai morar com a família do marido. Ela vai servir a família do marido. Então, a alegria da casa é estar grávida de um menino. Então, o índice de estupros, violências e tráfico humano entre meninas, ele é quase incomparável com o de meninos. Exatamente por causa dessa vulnerabilidade cultural que você acaba expondo essa menina. Então, ela é como se fosse um peso para a família, porque ela vai ser... Para que educar se ela vai embora? Para que educar se ela vai ser uma pessoa que vai só lidar com as atividades domésticas, por exemplo, né? Tem homens que chegam a abandonar as suas famílias quando a mulher só dá menina, né? Ela só gera menina. Então, esse homem, às vezes, abandona a família nesse sentido. E eu achava que era um filme de terror quando eu ouvi alguns relatos inicialmente no Nepal, né? De meninas que foram estupradas e a família fez o casamento da menina com o próprio estuprador. Para que não trouxesse vergonha para o vilarejo, para que não trouxesse vergonha para a família, né? Então, secretamente, eles entenderam que aquilo, por ele ter ficado com aquela menina, ele a possuía. Que também é outro traço cultural do Nepal, a relação sexual. Algo de agora você é minha, né? Como um objeto. A mulher é como uma objetificação da mulher. Então, eles entenderam que aquilo ali já era uma união. Então, você imagina, uma menina é violentada dessa maneira e é forçada a iniciar um relacionamento conjugal com este homem que a violentou. Então, isso não é incomum na cultura nepalesa, não é visto como um absurdo, não é visto como um disparate de maneira nenhuma, né? E isso porque a gente não tem nem dimensão da quantidade de abusos que tem no Nepal. Uma menina jamais abrirá a boca, porque a cultura de que ela vai ser julgada por isso é muito grande. Quando eu falo isso, o pessoal aqui do Brasil fala assim, ai, Joyce, mas aqui também isso acontece. Eu sei que existe isso no Brasil, mas é exponencialmente menor do que o que nós estamos falando ali. Pra você ter uma ideia, meninas que sofreram violência sexual, elas são obrigadas a abandonar o seu vilarejo, principalmente se elas estiverem engravidadas. Se elas estiverem engravidadas, elas não vão receber comida, elas não vão receber moradia, ninguém vai dar emprego para elas. O único jeito é ela ser acolhida por uma ONG para tirar ela dali, porque senão ela vai ser possivelmente violentada novamente, porque eles vão ver ela como uma qualquer daquele vilarejo, como alguém sem valor que pode ser violada. Então ela sai dali pela segurança dela e para que ela consiga se alimentar e conseguir sobreviver. Já se tu colocasse agora que numa situação dessa ela pode ser acolhida por uma ONG, qual que é a situação? Existem ONGs lá que trabalham com isso? Qual que é o papel do Home of Joy neste lugar?
Então, nós temos, na verdade, o Home of Joy não foi, embora sejamos brasileiros, não foi fundado no Brasil, né? Eu e meu esposo, há alguns anos atrás, né? Nós, há pelo menos 11 anos atrás, nós nos mudamos para o Nepal e o Home of Joy foi instituído em 2015, logo depois do terremoto de 7,8 na escala Richter, que abalou aquele país e que piorou essas questões, que as pessoas perderam as suas casas, ficavam em acampamentos de 100 pessoas, 150 pessoas, porque não poderiam voltar para suas casas, muitas vezes foram destruídas pelo terremoto. E o meu marido viajou para um vilarejo e lá a gente encontrou uma menina, um pai procurando alguém para ficar com essa menina, e ela tinha só 12 anos de idade. Esse pai, ele não estava vendendo ela, como a maioria das pessoas pensam, existe venda sim, mas o pai estava procurando um lugar para essa menina ficar, sem nenhum critério de quem que ia ficar. Isso que é o problema. Sem nenhum saber quem era nem nada. E meu esposo estava nesse vilarejo. Então, isso foi um estalar de Deus para as nossas vidas, para iniciar algo que já estava no nosso coração há muitos anos, né? Eu tenho 35. Quando eu tinha 13 anos, Deus me falou sobre esse projeto. Então, já havia anos que nós orávamos para poder abrir. Então, a nossa princesa primeira foi aquela que nos deu a oportunidade de iniciar algo que Deus tinha para o Home of Joy. Hoje nós temos uma casa-lar que recebe meninas em potencial de risco, que sofreram, por exemplo, casamento forçado, que não é uma realidade no Brasil, mas que lá é uma grande violência, uma menina que não sabe que vai casar, a não ser que seja na hora do casamento, que ela é entregue para uma pessoa desconhecida. Então, isso acontece, né? Nós acolhemos meninas com esse perfil, meninas que sofreram abusos, vítimas de estupros também, meninas que estão em risco de serem expostas a isso, ou que talvez foram e ainda nunca conseguiram abrir a boca para dizer, porque é algo muito difícil para elas romper, né, e falar o que tem acontecido. Hoje nós temos o total de cerca de 19 meninas apoiadas pelo projeto, mas 10 dessas meninas são internas, ou seja, quem mora na casa é o maior potencial de risco. Meninas que estão em situações mais graves moram na casa. Porque hoje a gente tem o objetivo de estar trazendo esse entendimento para a família, para o pai, a mãe. Nós temos visto Deus fazer grandes coisas, realmente transformando a família por completo, né? E a gente não precisar de que essa menina seja uma interna do projeto. A educação, você mencionou aqui também, das regiões brasileiras, onde a educação infelizmente, é tão precária, e no Nepal isso acontece também. Essas meninas nem sequer têm acesso à escola. Nós acreditamos que, dando a elas acesso à educação, elas vão saber mais manejar, sobreviver num ambiente hostil como esse que o Nepal vive, que o Brasil vive, mas sendo promovidas socialmente, inclusive para que em breve elas tenham posições de destaque na sociedade, possam fazer parte, já fazem parte de um ambiente de transformação de uma geração que não aceita esse tipo de coisa, de uma geração que se levanta, né? Além de hoje nós como ONG, você como ONG está sendo voz através dessa live, nós estamos ensinando para que as nossas meninas sejam voz para onde elas forem também, né? De geração em geração elas possam realmente ser parte da transformação. Então nós já estamos aí com 8 anos de atuação no Nepal, expandindo também agora para o Brasil, e ainda há uma demanda enorme, nós ainda somos tão poucos, né? Então é muito necessário que a gente se envolva, né? Faça parte de projetos como esse. As ONGs existem no Nepal, sim, Tanise, mas elas não são na quantidade como deveriam ser, né? Está muito aquém do que deveria ser. Então, temos aí 19 apoiadas lá, né? Cerca de 25 ao todo com as meninas aqui do Brasil, mas nós temos, assim, 100 vezes mais de demanda do que hoje nós atendemos, poderíamos dizer assim. Teríamos demanda para ter o quê? Mais umas 5 casas lares lá, com facilidade. Com certeza. Com certeza. Nós temos todos os dias. Nós recebemos necessidades no Nepal, assim. Nós temos um vilarejo, eu estou indo para o Nepal agora em junho, no dia 10, e tem um vilarejo chamado Darkora. Tem um vilarejo chamado Darkora, que eu recebo as fotos das meninas, que é um vilarejo que ninguém, nós temos uma pessoa no vilarejo que sabe ler. Uma pessoa. E as meninas são entregues em casamento muito cedo, mais cedo do que em Katmandu, porque em Katmandu é a capital, então a gente não vê mais tão cedo quanto eles dão em casamento em Darkora, tipo 12, 13 anos. Elas não veem outra perspectiva, o sonho dessas meninas era poder ir à escola, mas elas moram no
topo da montanha. O Nepal é um país de topografia difícil. Então, às vezes, essas meninas elas têm que andar, descer a montanha, subir montanha para poder chegar numa escola. E elas não têm condição. Essa etnia, né, os Chepang, eles não têm nem alimento. Eles são pessoas que comem, eles comem o que acham na floresta, eles cultivam mel ali dentro, eles criam animais para poder se alimentar, não tem como plantar arroz porque a topografia é difícil, eles não conseguem dominar a agricultura de nível, que é mais complicada, para crescer o que eles mais comem, que é o arroz. Então, assim, a maioria dos homens acabam tendo que descer para poder trabalhar. Então, assim, essas meninas são expostas a isso. Nós temos lá, o pastor sempre me envia, o pastor de lá que nós apoiamos, 3 meninas que eles estão conseguindo educar. 3. Elas estão lá todas felizes, com o caderninho na mão, todas felizes, necessitando de ajuda. Então, já teria demanda do Home of Joy da Arcora, e nós hoje, infelizmente, não temos condições financeiras de abrir essa casa. Temos obreiros, temos pessoas para se envolver, mas financeiramente hoje nós não temos a viabilidade. Ô, Joyce, já que tu tá falando dessa área financeira, como que o Home of Joy se mantém hoje com essa casa lá no Nepal e com as meninas aqui do nosso sertão, do Piauí e Pernambuco? Como que é para manter isso? Que tipo de assessoria vocês prestam? Qual é o trabalho aqui, né? Agora tu falou um pouquinho de como que atua o trabalho lá no Nepal. Como que está sendo a atuação de vocês aqui no nosso sertão? Nós aqui, olha, nós nos mantemos basicamente através de padrinhos que se decidem contribuir e que são incentivados a fazer um compromisso de 12 meses, já que nós trabalhamos com foco na educação, né? Eles escolhem qualquer valor e contribuem mensalmente. Empresas são bem-vindas para poder se envolver também. Hoje nós temos pouco desse tipo de contribuição da área jurídica, mas são de pessoas físicas. Igrejas também são muito bem-vindas a poder contribuir. A demanda é maior do que o que nós temos hoje disponíveis, então nós deixamos o convite para você participar também. O site é muito explicativo, o Instagram você também consegue todas as informações que você precisa para participar. No caso do Sertão hoje, Tanise, nós chegamos com a proposta de ajudar essas meninas a estudar. Só que essas famílias não têm água no depósito da casa delas, elas não têm alimento, as meninas não têm roupa para ir para a escola. Então, nós hoje temos tido um viés mais assistencial a essas famílias. Por exemplo, nós encontramos famílias que a gente queria ajudar as meninas a terem maior possibilidade de estudar. Aí essa menina, por exemplo, tinha epilepsia, a gente descobriu, né, o diagnóstico de epilepsia, mas ela tinha convulsões frequentes e nunca tinha tido acesso ao diagnóstico, ao tratamento que ela precisava, que é simples, gente. A questão, existe anticonvulsivante no Brasil, mas ela nem sequer tinha tido acesso ao médico, aos exames diagnósticos para que pudesse fechar isso. Então, como a gente vai ajudar ela a estudar se ela precisava do diagnóstico médico, ela precisava de uma assistência médica? Fomos ajudar nisso. A família estava no escuro, Tanise. Eles não tinham luz. Eles não tinham energia dentro de casa. Então, a gente pensou, não, antes da educação, a gente tem que ajudar na energia. Né? Então, assim, hoje nós temos trabalhado com essas famílias nesse sentido, né? Lógico, promovendo a educação dessas crianças, mas ajudando. Por exemplo, nós tivemos recentemente uma distribuição em massa de filtros para a produção de água potável, porque a água que eles têm que comprar o caminhão-pipa que vai nos açudes, aquela água parada, que são cheios com a chuva. Esses caminhões vêm ali, pega aquela água barrenta e leva e põe no depósito de água que eles têm em casa, né? E aquela água é a mesma que eles bebem, uma água que fica verde se você deixar ela decantando. Então, precisava disso também, as crianças viviam doentes. Então, hoje nós estamos tendo um viés mais assistencial, mas a proposta é que em breve nós tenhamos um núcleo onde nós vamos receber as meninas no contraturno da escola, né? Nós falamos muito meninas, gente, porque nosso foco são meninas. Assim, vamos ter sempre em torno de 70% de meninas, 30% de meninos, só para vocês entenderem. Não porque os meninos não precisam, mas é porque o foco do projeto ainda é uma incidência maior nas crianças, né, mocinhas, né? Então a gente ainda trabalha hoje mais com meninas do que meninos. E na verdade, a incidência do próprio abuso, da própria exploração, né? Hoje a gente tem, normalmente, um número muito maior de meninas sendo exploradas sexualmente, passando por abusos do que os meninos. A gente sabe que tem o tabu, que tem toda uma questão de subnotificação dentro do nosso país, né? Que é apenas
apenas 10% de todos os casos chegam às autoridades, mas desses 10% que chegam à autoridade, 90% ainda são as meninas, né? As meninas ainda estão no topo desse ranking, infelizmente. Quando tu cita nessa questão do casamento, tanto no Nepal quanto aqui, porque a gente sabe que, infelizmente, né, principalmente ali na região do Nordeste, do sertão, a gente viu meninas que casam muito cedo, que têm uma vida conjugal muito cedo, né? Aos 12 anos elas já vivem junto e tá tudo certo, tudo normal para aquela cultura. E aí a gente vê, né, no ranking do Brasil hoje, a gente está ocupando aí, né, o segundo lugar em exploração sexual, a gente perde, né, meu Deus, é muito triste, a gente perde só para a Indonésia, e no casamento infantil a gente ocupa o quarto lugar no ranking mundial. Então, assim, é muito triste, né? Talvez o Nepal nem esteja entrando nessa questão por isso, porque não é denunciado, porque não se tem não tem essa contagem, porque é algo tão cultural e tão normal para eles que isso não entra, né? Infelizmente. Mas a gente pode ajudar, então, o Home of Joy através de apadrinhamento para essas meninas. E aí a gente vai vendo, né, Joyce, que a questão do abuso sexual, ela vai além do próprio abuso, né? Uma questão muito mais ampla. E aí a gente vê, por exemplo, quando eu estive no Marajó, eu ouvi relatos, né, de pessoas dizendo, Tanísia, que as crianças são trocadas por 3 litros de gasolina, né? Então, entra um barquinho, encosta no trapiche, bota 3 litros de gasolina, a criança entra, vai para dentro dos iguarapés, que eles chamam, e se voltou daquele estado deplorável e foi trocado por 3 litros de gasolina. A gente encontrou situações semelhantes no Piauí, não era por gasolina, era por próprio prato de comida, né? Ou por ter um teto, ou por sair daquela condição de miséria da família. A gente encontrou muita questão de alcoolismo também naquela região, né? Então, assim, uma região muito pobre, como a Joyce disse, que as cisternas estão vazias e quando essa cisterna está cheia com aquela água de barreiro, que eles chamam, eles já estão felizes com uma água que não tem condições. A gente, quando ficou lá, a gente não consumia nada daquilo, até porque nós não temos organismo para isso. A gente está acostumado com uma aguinha transparente, né? E não é a realidade deles. Eu vi um vídeo que vocês postaram, né, dos filtros que distribuíram em agosto, se não me engano, do ano passado, e a felicidade de uma senhora, né, ao ver aquela água transparente no copo. E são coisas tão básicas pra gente, né, Joyce? E aí é que a gente tem que pensar. Como que eu vou pensar numa educação? Como que eu vou ensinar essa criança a se proteger? Ensinar o básico, trabalhar na educação, se essa criança não tem o mais básico ainda, que é um copo de água potável, que é a estrutura básica de uma família, que é a água, que é a luz dentro de casa. Então, assim, esbarramos com situações que nós nos limitamos, né? A gente fica limitado, a gente não tem o que fazer. Não adianta só chorar também, né? Porque isso a gente já faz ao natural. Todo mundo que trabalha com proteção à infância, a gente chora muito porque a gente escuta relatos e a gente escuta coisas que realmente tiram o nosso sossego e a nossa paz. Mas a gente pode fazer mais, porque não adianta a gente só saber do problema também e não se envolver. A lei, né, do artigo 4 do ECA vai dizer que é dever de todos. Então, eu preciso fazer a minha parte. A ONG não dá conta de tudo, o poder público deveria fazer mais, é verdade, mas eu também, enquanto pessoa, eu posso me envolver e eu posso adotar alguém, né? Eu sempre digo, hoje eu tô batendo, sei lá, 3.000 e poucos seguidores no Instagram. Se cada um desse R$1, a gente tinha R$3.000 por mês de oferta para um projeto assim. Então, assim, às vezes as pessoas acham que não vão fazer porque o que elas têm a oferecer é pouco. O que a gente tem que entender é que o nosso pouco é muito, né? Então, assim, às vezes eu recebo muitas mensagens e agora, pouquinho antes de eu entrar na live, eu recebi, até não sei se a pessoa tá aí na live, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que faz um projeto no Amazonas, né, no interior lá e pediu para mim, Tanise, eu tô apaixonada pelos teus livros, como que eu faço? Tu tem como me mandar? Gente,
quando eu fiz esses livros, eu pensei que era tão pouquinho o que eu ia fazer, né? Eu pensei assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 1000 exemplares, que foi o que eu pensei na época, né, da publicação, e 1000 crianças vão ser atingidas. Hoje, para a honra e glória do nome de Jesus, a gente já atingiu mais de 32.000 exemplares, né, do livro das bailarinas, que rodou e que está indo para outros lugares. E quando eu vou na escola, e a gente fez isso juntas, né, Joyce, lá no sertão, um livro eu conto história para 200, para 300, né? Enfim, para muitas crianças que a gente perde a conta todos os dias. E é o meu pouquinho, foi o meu pouquinho na época, né? E que virou um pocão na mão de todo mundo que pôde auxiliar. Então, o meu desafio aqui, o que eu quero deixar para quem está nessa live é compartilhar essa live com outra pessoa que possa ouvir. E, gente, vamos fazer a diferença, né? Então, assim, tem a Raquel que está nos acompanhando aí na live, ela é do Infância Protegida, também aí do Espírito Santo, também faz um projeto muito legal, muito abençoado com as crianças, e também tem limitações na área financeira, porque tudo na vida é pago, a gente precisa de recurso financeiro para manter. Entrou aí Vida no Caminho, a Albricha e a Nayara, né, amigos queridos, também parceiros aí, voluntários e missionários hoje, né, do Home of Joy. Então, gente, todo mundo precisa de recurso. A gente não está nessa live para pedir dinheiro, não é essa a nossa intenção. Mas a nossa intenção é mostrar para você que existem pessoas querendo mudar a realidade do nosso país, da nossa nação indo para uma outra nação para fazer a diferença, como é o caso da Joyce, que está indo agora com uma outra voluntária, né, em junho. Tu tá indo pro Nepal e tu vai passar quantos dias lá, Joyce? Passa 10 dias lá, E gente. tu tá indo Na com quem? verdade, eu morei lá com a minha família toda por 8 anos, né? 8 anos nós estivemos ali. O projeto nunca parou, porque ele continua sob a nossa coordenação com obreiros locais que foram treinados pela gente, né? E agora a gente está tendo a oportunidade de voltar, vai eu e mais uma voluntária do Home of Joy, e nós estaremos lá por 10 dias, inclusive esse vilarejo que eu citei, Dárcora, nós estaremos viajando para esse vilarejo também, para visitar toda essa realidade lá também, e servi-los, né? E a proposta é que a gente consiga ter esse tempo muito especial, especialmente com as meninas. Nós estamos morrendo de saudade, especialmente eu, que para mim são como filhas, né? Então, vai ser muito especial, muita expectativa envolvida nessa viagem. Então, assim, eu tô muito feliz e muito triste ao mesmo tempo, né? Feliz porque a Joyce está indo, vai matar a saudade, vai fazer a diferença lá. Mas tô triste porque eu fui convidada para ir nessa missão junto, passar esses 10 dias e não deu para ir, mas eu quero me organizar para o próximo ano eu ir. E eu tô esperando já a data que a gente vai pro sertão, porque eu vou voltar lá, né? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? Que a Joyce, ela vai passar 10 dias no Nepal com uma outra missionária, né, uma outra voluntária, e ela tá deixando seus 2 filhos com seu esposo. E o que ela não contou, eu vou contar, vou te pedir licença, né? Não é uma exposição, mas é para as pessoas compreenderem que a Joyce está deixando 2 filhos e um deles, ele está dentro do espectro autista. E gente, eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 20 e um de 14, e eu sei o que é ficar longe, né? Ficar alguns dias fora de casa com os meus filhos. Então, assim, a Joyce tá deixando 2 crianças pequenas, porque eles ainda são pequenos, né? Teu mais velho tá com que idade, Joyce? 10. 10 anos, o mais velho, gente, são pequenininhos ainda, né? Então, assim, nossa, eu fico muito feliz, eu tiro meu chapéu, como o gaúcho diz aqui, a gente tira o chapéu, porque não são todas as pessoas que têm esse coração realmente voluntário, esse coração disposto em servir e trabalhar numa área tão difícil, porque não é férias, gente. Quando a gente vai para fazer essas missões, quando a gente vai nesses lugares, quando a gente é chamado para ir em alguns lugares assim, nós não vamos para descansar, ao contrário, a gente morre, De maneira alguma. a gente mal dorme, Nem dorme, né? banho, mal tudo, né? Porque sempre numa correria a gente quer aproveitar cada segundo do dia, fazer valer a pena, visitar o maior número de pessoas, o maior número de escolas, enfim. Então, assim, você que pode,
né? Tô lançando esse desafio. Entre, quem não conhece, gente, entra na página do Home of Joy e começa a seguir. Eles têm o Home of Joy que é do Brasil e tem o Home of Joy que é do Nepal. São os dois, ali você vai encontrar. Tem o site, entre e veja de que forma você pode auxiliar. Eu tô vendo aqui que entrou o pastor Jefferson. Ele é um pastor aqui da região metropolitana de Porto Alegre, é de Cachoeirinha, uma cidade próxima, um amigo querido que também está entrando muito nessa área de prevenção ao abuso. E eu desafio o pastor aí, não só o senhor, mas todas as pessoas que estão aqui, que a gente possa levantar recursos, né? Porque a gente precisa fazer algo. Nós precisamos, e a gente precisa ajudar quem já está fazendo também. Então, fica aqui a minha dica, né, para todos. A Raquel também disse, vamos divulgar essas informações, e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos ajudar quem já está fazendo um trabalho que é muito bem feito, por sinal. E eu quero dizer também que no site do Home of Joy tem um livrinho que dá para fazer o download gratuito, que foi feito aí pela Alberich, pela Nayara, e que vai falar sobre prevenção, né, sobre proteção à infância. E para encerrar, Joyce, porque o nosso tempo estourou, meu Deus, né? A gente vai... Olha, junta não dá, né? A gente começa a falar e quando vê o tempo foi. O que eu quero que tu aproveite esses últimos minutinhos, Joyce, para falar um pouquinho especificamente sobre a demanda de necessidade que nós temos hoje aqui no Brasil. Eu sei que o teu foco agora em junho é levantar recursos para vocês irem para lá para o Nepal. Eu sei que estava rolando também aí uma questão de vaquinha online, né, para compra de material escolar, porque eles estão numa data diferente, inclusive fala isso pra gente, né? Estão à frente da gente, como assim? Né? Fiquei até meio surpresa quando eu ouvi. Mas lá está começando o ano escolar, é diferente, né? E eu sei que vocês estão levantando recurso para lá. Mas qual que é a necessidade hoje no Brasil também? Pode falar aí pra gente. Então, gente, lá no Nepal, só para clarificar, é 2080 e o ano novo deles está começando agora, né? Eles não seguem o mesmo calendário que a gente. Então, eles não estão em 2023, eles estão em 2080. E o ano dele está começando agora. Dia 15 de abril começou o ano novo, né? Então, a época do material escolar é agora. Então, mas aqui no Brasil, gente... Quando tu viaja para o Nepal, então tu faz uma viagem no tempo. Exato, mas literalmente, né? Parece que eu tô voltando literalmente. Meu Deus. Vamos lá. Os aspectos culturais fazem jus a essa viagem. Parece que não é um avião, é uma máquina do tempo, realmente. Gente, aqui no Brasil, hoje, nossa principal necessidade tem sido nós estamos fazendo uma plataforma de assistência a essas meninas, né? Essa área financeira é uma área que ela trava muito a gente. Nós hoje temos um casal de missionários do Home of Joy, que é o Albrit e a Nay, do Vida no Caminho, que é essa parceria maravilhosa. Eles estão se preparando para mudar para aquela localidade, quer dizer, nós vamos poder ampliar nosso escopo de assistência. Nós estamos pensando em cursos profissionalizantes de curto prazo que a gente possa fazer com essas crianças, a própria assistência psicológica através dessa preciosa psicóloga que é a Nayara, de estar lá tão próximo, né? Assessorar crianças para que elas possam ter no contraturno da escola, né, o reforço que elas precisam. Uma coisa muito triste que acontece lá é que crianças de 10 anos não estão alfabetizadas mesmo estando na escola. Né? Infelizmente, elas necessitam de uma ajuda maior, né, para romper algumas dificuldades, né, de aprendizagem. E às vezes a escola local não tem condição, não tem recurso de fazer esse tipo de metodologia para ajudar essas crianças a aprenderem a ler, a irem bem na escola, né? A próprio ensino dos pais a respeito de algo que eles possam produzir renda. Então, tudo isso hoje tem um plano, nós temos visão de fazer isso, mas necessitamos hoje de mais missionários, né? Lógico que já estamos felizes com esse casal tão precioso que está mudando para lá, mas também de recursos, de pessoas que vão entrar conosco para fazer uma parceria, né? Para dividir a carga, a responsabilidade de um projeto tão amplo quanto esse que a gente deseja já implantar ali na região de Pernambuco e Piauí, né?
é basicamente hoje a nossa necessidade. Se hoje nós tivéssemos um valor superior ao que nós temos, nós conseguiríamos, por exemplo, ajudar mais nessa área assistencial que as meninas ainda precisam muito. Nós precisamos, temos demandas de médicos, temos demandas de alimentos mensalmente, temos demandas também da provisão de água, né? Nosso viés não vai ser para sempre assistencial dessa maneira. Nossa proposta é ensinar a família a pescar, né? Quer dizer, dar chances para que esses familiares consigam plantar, consigam fazer alguma outra coisa ali que possa gerar renda para ser um ciclo sustentável, mas inicialmente é necessário essa ajuda e a gente gostaria de conseguir ter uma ajuda mais massiva para levar para lá. Uhum. E qual a necessidade hoje no Nepal e nessa viagem que tu tá fazendo? Então, gente, a viagem do Nepal é uma grande desafio, porque se nós compramos todas as passagens pela fé, né, o que nós vamos gastar lá dentro do país, com viagem e com o nosso próprio recurso, nós ainda não temos ainda. Então, nós cremos que Deus vai suprir em nome de Jesus. Nosso coração tá alegre de Deus estar nos dando essa oportunidade, né? Esse voluntariado do Home of Joy é um presente de Deus também. Nós tivemos um dos voluntários que nos ajudaram a comprar uma passagem com um desconto exponencial também, utilizando milhas, que foi muito, muito precioso para a gente, né? Foi uma indicação também de uma corrente do bem de pessoas que desejam realmente contribuir. E temos visto Deus usar cada um deles, né? Mas assim, a viagem ainda é um desafio para que nós consigamos pagar todos os tickets das viagens e também o que a gente vai ter de gastos lá dentro. Muito bem. Gente, estamos chegando ao fim dessa live. O intuito aqui, então, era falar um pouquinho dessa diferença cultural, dessas leis, né? E da diferença entre o Brasil e o Nepal, que são as duas regiões onde o Home of Joy atua. E também para você conhecer esse projeto que é incrível. Eu vou estar fazendo alguns stories aí ao longo da semana. Eu sei que hoje parece que o Insta do Home teve uns probleminhas, né, em relação a pedófilos e tentar cair a conta. É algo que eu falo sempre nas minhas palestras, a minha conta tá sempre na mira, né, então sempre tentando hackear, enfim, e derrubar as nossas postagens do nosso alcance. Por isso eu peço que você ficou nessa live, você que assistiu, você possa enviar para outras pessoas, você possa curtir, né, as nossas postagens, isso ajuda bastante. Ficou aí gravadinho o CNPJ do Home of Joy, que é a chave Pix, do Pix, né? Fixa a chave do Pix aqui. Então, você que quer contribuir, lembrando, gente, o seu pouco junto com o meu pouco dá um pocão, como eu falo, né? Dá muito. Às vezes o nosso pouco, no nosso entendimento, o que nós temos a oferecer é pouco, mas quando ele vem num total, quando ele vem nessa totalidade, ele vem se multiplicando e as coisas começam a acontecer. E nós cremos de uma forma, muitas vezes, sobrenatural, na grande maioria das vezes, né, Joyce? Então, assim, foi uma live, né, sem comparação, por quê? Porque nós não falamos só de dois países, nós falamos de diferenças culturais que acontecem de um país para o outro, mas nós falamos de uma endemia, se assim a gente pode falar, né? Uma pandemia silenciosa que acontece tanto aqui quanto no Nepal. Uma coisa que nós não conseguimos diminuir ao longo dos anos, infelizmente. É algo que sempre aconteceu desde que o mundo é mundo. A gente tem registros de abusos sexuais e de estupros na Bíblia há muito tempo, né? A gente luta com isso. Mas em pleno século XXI, em pleno ano de 2023, aqui, e 2080 lá no Nepal, a gente se depara com situações terríveis, dolorosas, e o que eu sempre digo, né? O abuso sexual, a violência sexual ali deixa marcas, e marcas assim profundas na psique dessa criança, desse adulto, traz prejuízos cognitivos, emocionais e também na área da saúde. Então já estou desafiando aqui a Joyce para que a gente possa ter mais uma live aí futuramente, né, falando dessas questões psíquicas e na área da saúde, que é a área de atuação também da Joyce enquanto enfermeira. Mas, Joyce, querida, muito, mas muito obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu tempo aqui.
E a minha oração é que o Senhor venha te dar cada dia mais graça, derramar sempre da sabedoria, de força para que tu possa continuar. Tu me inspira, é uma inspiração mesmo para mim, e foi muito bom te conhecer. Nossa, eu fiquei assim, né? Foi um divisor de águas aquela viagem para mim. Então, a minha oração é essa, né? Que o Senhor possa superabundar e que todas essas demandas financeiras, principalmente que tu citou aqui, elas sejam supridas, né? Porque eu sei que o propósito é muito maior do que o valor que a gente precisa. Então, querida amiga, muito obrigada. Foi um prazer. Essa live vai ficar gravada aqui. Depois a gente vai colocá-la também lá no canal do YouTube. Vou disponibilizar para vocês também conseguirem colocar lá no canal de vocês. E, por favor, gente, quem não segue a Joyce, o Home of Joy, faça isso agora e encaminhe essa live para o maior número de pessoas. Gente, meu muito obrigada por estar aqui, né? No Nepal nós falamos de Emaci, que é a paz de Cristo para todos vocês, e muito obrigada por esse tempo tão especial. Então tá, queridos, obrigada para você que ficou aqui até esse momento. E faça isso, comente, compartilhe e ajude. Faça o seu melhor, ainda que na sua visão seja pouquinho, ok? Nós aguardamos o seu pouquinho para fazer a diferença. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Beijão!